A igreja vive sob o desafio de ser relevante numa sociedade decadente. Como bem disse o reverendo Robson Cavalcante, vivemos hoje na igreja o vazio de uma geração sem heróis e sem modelo de vida consagrado. Este vazio da consagração é o vazio da devoção. Diante disso, como esperar que entendamos bem a importância da oração e consideremos o fato de que Deus fala e que suas ovelhas deveriam discernir sua voz? Embora a Bíblia esteja cheia de afirmações do tipo, e disse o Senhor, falou o Senhor, assim diz o Senhor, e admitamos que Deus seja capaz de falar, não estamos aptos para discernir com precisão a voz de Deus. Asaf, em Salmos capítulo 50, nos surpreende com essas palavras: fala o poderoso, o Senhor Deus, vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Mas, se Deus fala, se Ele não guarda silêncio, com que se parece sua voz? A indústria cinematográfica interpretou a voz de Deus como um som estereofônico, altamente amplificado, que ressoa por detrás de nuvens entre raios de sol. Desde então, é assim que interpretamos, e todas as vezes que alguém tenta abordar o tema, é para uma experiência como essa que a sua imaginação o arrasta. Precisamos compreender que Deus não está interessado em fazer entradas espetaculares. Ele sempre preferiu a simplicidade. O conhecido texto de Isaías capítulo 6 sobre a visão que teve do Senhor assentado sobre seu alto e sublime trono traz um importante ensinamento sobre a voz de Deus. Primeiramente, o profeta vê a glória celestial. Depois desta espetacular experiência, ele enxerga a sua condição pecaminosa. Então, em Isaías capítulo 6, versículo 8, lemos: depois disto, ouvi a voz do Senhor. A mim me parece que a voz de Deus é a última experiência numa sequência de 3. Primeiro, precisamos enxergar claramente quem é Deus, alto, sublime, governando plenamente sobre o seu trono, e santo. Santo, 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 1000 vezes santo. Em segundo lugar, quem sou eu? Um homem pecador, 1000 vezes pecador. No lado oposto ao de Deus, totalmente santo, que carrega nos lábios o sinal da sua impureza, da sua pecaminosidade. Assim, depois de sermos capazes de perceber quem é Deus e quem somos nós, a voz de Deus se torna real e perceptível. Precisamos muito mais de percepção do que de perfeita audição para ouvirmos a voz de Deus, uma vez que o som de sua voz não é emitido numa frequência humana. Um dos gloriosos textos bíblicos que ilustram bem o que eu quero dizer é o de Atos capítulo 9, quando, a caminho de Damasco, Saulo ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Enquanto os seus companheiros de viagem não perceberam que o Senhor havia acabado de falar. Mas, como disse o escritor aos Hebreus, havendo Deus falado no passado de muitas formas e maneiras aos pais pelos profetas, hoje nos fala pelo Filho, o Logos divino, a palavra que se fez carne. Jesus, portanto, é a fonte da instrução, da direção e de todo o conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo afirmou que nele está depositado todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento. Em outras palavras, a voz de Deus, a palavra divina, tomou dimensões compreensíveis aos homens através do Evangelho do Reino de Deus. Logo, se você estiver disposto a ouvir o Senhor a falar consigo, terá que parar com o fim de ouvir e compreender o Evangelho. Jesus o definiu como os mistérios do reino, fatos que naturalmente não compreendemos em virtude dos nossos pressupostos. Jesus disse que há quem possa ouvir a voz de Deus e não compreendê-la. É a semente que cai ao longo do caminho na parábola do semeador. Quais são os pressupostos que você carrega dentro de si e que o está impedindo de compreender a vontade de Deus para a sua vida? Serão seus conteúdos religiosos? Sua teologia, sua obstinada vontade de não submeter-se à voz mansa e suave de Cristo? Responda.